Irmãos, você tem ciência do poder que existe na sua vida? Você sabe que você é poderoso em atos e palavras? Que Deus conta com a sua vida para fazer milagres? Já pensou nisso? Hã? Já, Amanda? Então olha para o seu irmão e fala assim, eu vou orar por você agora. A hora é sério. E eu creio que o céu vai se abrir na sua vida. Então, você pode ficar de pé no seu lugar? Segura aí na mão do seu irmão. Pode sair. Se você está numa fileira sozinho, você pode sair da sua fileira, viu? Depois a gente volta tudo para o lugar, irmãos. Fica tranquilo. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Que você não orasse por você, mas orasse pela pessoa que está segurando na sua mão. Que Deus venha abençoá-la, que Deus venha abrir o céu sobre ela, que ela possa experimentar nessa manhã de algo novo vindo do trono de Deus sobre a vida dela. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós queremos apresentar, Pai, a vida do nosso irmão no seu altar. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, Deus, que o Senhor pode realizar na vida do meu irmão infinitamente mais do que tudo aquilo que eu possa pedir, sonhar ou imaginar. Vem com o teu Espírito Santo, Deus. Visita o coração, visita a mente. Deus atrai a atenção dele para aquilo que o Senhor vai realizar neste lugar, Pai. Não permita, Deus, que o meu irmão saia deste lugar sem receber a porção do Senhor sobre a sua vida. Não permita, Deus, que o meu irmão saia deste lugar sem que a presença do teu Espírito Santo grave na vida dele, Pai, um momento especial. Nós sabemos, Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem ao Senhor. E nós cremos, Deus, que o Senhor tem algo tremendo, algo poderoso para realizar neste lugar, nessa manhã. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do teu povo, Pai. Que a resposta que vem dos céus alcance corações e mentes, em nome de Jesus. Tudo vem de ti, Deus. Tudo vem do Senhor. Aleluia. Pensando que nós temos poder para abençoar vidas, queridos, aqui tem nomes de pessoas, de famílias, que têm confiado na nossa igreja para orar por eles. Queria que você estendesse suas mãos para cá e você intercedesse por essas vidas agora. Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nada escapa a Jesus, ao teu poder. Que as tuas mãos, Jesus, estejam sobre essas vidas nessa manhã, Pai. Visita, Jesus, trazendo resposta que vem dos céus. Trazendo, Jesus, a salvação, a libertação, a cura, a transformação, o renovo, a vida nova que só o Senhor pode dar. Nós confiamos, Senhor, em Ti. Confiamos que o Senhor vai trabalhar em favor dessas vidas. E que eles vão testemunhar, Jesus, do milagre do Senhor acontecendo em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Pode sentar no seu lugar. Algumas pessoas têm vindo para mim e falam assim, pastor, o senhor tem pegado muito pesado com a gente. Quem acha que eu estou pegando pesado, levanta a mão aí. Está te fazendo bem? Então vamos continuar, né, irmãos? Hã? Se está pegando pesado, mas está trazendo transformação, significa que está tendo efeito, né? E nós vamos falar hoje sobre entregar o nosso melhor. Você já parou para pensar nisso? Será que aquilo que você está entregando para o Senhor tem sido o melhor que você pode entregar? É um assunto que a gente precisa parar para refletir. Tudo que a gente está fazendo, nós temos feito com a consciência de que estamos fazendo para Jesus. Nos mínimos detalhes. Eu arrumei essa cadeira aqui, pastor.
Você tem ciência de que você está fazendo para o reino de Deus? A equipe de louvor está consciente de que está adorando e levando a igreja a adorar a Jesus? Então por que vocês cantam feio desse jeito? É nada, eles cantam lindo, não cantam, irmãos? Os nossos olhos estão verdadeiramente postos em Jesus? Ou a gente ainda está esperando a aprovação e o reconhecimento das pessoas? Tudo o que você faz, olha para mim aqui, tudo o que você faz, quando as pessoas não reconhecem, você fica triste? Seja sincero. Então você está fazendo para você. Sim ou não? Se existe uma expectativa da tua parte, que haja um reconhecimento do outro lado, você está fazendo para quem? Para você mesmo. Jesus, em tudo que ele fez, ele sempre deixou muito claro que a sua intenção era agradar o coração do Pai. E ele é o nosso melhor modelo. Não é? Se Jesus fez, nós também precisamos fazer. E toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade sejam para o Senhor. Pega a tua Bíblia aí, vamos ler juntos aqui. Um momento especial da vida de Jesus, onde ele anuncia que ele seria traído e queria passar por uma cruz. E depois acontece esse fato aqui, que nós vamos ler hoje. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 6. Na minha Bíblia está assim: Jesus é ungido em Betânia. E tem alguns detalhes aqui que talvez você não tenha percebido. E a gente vai descobrir juntos hoje. Ok? Acharam aí? Encontraram? O meu referencial aos jovens. Quando eles acharam, na Bíblia de papel está tudo certo. Então vamos lá. A partir do versículo 6. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram eles. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço, e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: por que criticam essa mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou esse perfume em mim, a fim de preparar o meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e dela se lembrarão. Até aí. O apóstolo Mateus aqui nos mostra um evento em Betânia, onde uma mulher unge um perfume caríssimo. Nós vamos perceber que tem alguns detalhes aqui que talvez a gente não tenha percebido. Os discípulos criticam a atitude dela. Eles não acham que foi certo o que ela fez. Considerando que ela fez, o que ela fez um desperdício. Mas Jesus os corrige, dizendo que o que ela fez foi uma boa ação e um ato de preparação para o seu sepultamento. E ainda afirma que a história dela será lembrada em todo o mundo. Qual foi o contexto desse texto? O local, a casa de Simão. E a Bíblia chama ele aqui de Simão o leproso. E foi lá em Betânia. A mulher que derramou esse óleo sobre Jesus. Ela é identificada em outros evangelhos como sendo Maria, a irmã de Lázaro. E Marta. Aliás, Jesus estava na cidade deles. Vocês sabiam que Betânia era a cidade onde eles viviam? Você tinha parado para pensar nisso? Que essa mulher era a mesma Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. O ato, ela derramou um perfume caríssimo, feito de nardo puro, sobre a cabeça de Jesus. E qual que é a reação dos discípulos diante disso? Eles ficam irritados. Mas que bobagem, que desperdício, para que fazer isso? Eles acreditavam que o perfume podia ser vendido e o dinheiro dado aos pobres. Será que era isso mesmo? Qual foi a explicação de Jesus? Jesus defende a mulher, afirmando que ela fez uma boa ação para ele.
ele explica que o ato dela foi uma preparação simbólica para a morte dele. O perfume era para o corpo de Jesus. Jesus declara que onde quer que o evangelho for pregado, o que essa mulher fez será lembrado. Até aí a gente conseguiu entender. A gente não sabia que ela era a Maria, irmã de Lázaro, e nem tampouco que Betânia era a terra deles, mas existe algo mais profundo que a gente precisa entender aqui? A passagem destaca a importância da adoração sincera e do sacrifício pessoal, de você tirar algo que é de valor da sua vida e entregar por alguém. Mostra também prioridades. Para Jesus, a prioridade era a honra e a adoração. Um ato que os discípulos não tinham compreendido ainda. O que era importante para Jesus naquele momento, não era importante para os discípulos. Também demonstra que Deus honra os atos de devoção, mesmo diante de críticas. Mesmo que as pessoas olhem para aquilo que nós estamos fazendo e digam, isso é um desperdício. Está jogando dinheiro fora aqui. Nos momentos que antecedem os eventos mais marcantes da história da redenção de Jesus, que foram o sofrimento, a morte e a ressurreição, o Evangelho de Mateus nos mostra uma cena que a gente precisa parar para pensar. O capítulo 26, a partir do versículo 1, mostra Jesus anunciando para os seus discípulos que ele iria ser traído e crucificado naqueles dias. Para e pensa um pouquinho. Como estaria o seu coração e o meu coração, sabendo que a gente iria morrer nos próximos dias? E não é simplesmente morrer. Você seria humilhado, espancado, ok? E o pior de tudo, a sua comunhão com Deus seria quebrada. Porque quando Jesus recebe sobre si os pecados de todo mundo, o que acontece? Deus é obrigado a se afastar dele. E Jesus sabia de tudo isso que iria acontecer. E ele, no meio dos seus amigos, ele fala essas palavras. Betânia era uma pequena aldeia nos arredores de Jerusalém. E essa passagem não é apenas um relato histórico, mas um modelo para a gente seguir, para alcançarmos a porta de entrada para o coração da verdadeira adoração. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. E a gente às vezes pensa que adorar é cantar ou que é orar. É muito mais. Adorar ao Senhor é entregar o nosso tudo. E vocês cantaram lindo hoje de manhã, não cantaram? Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Quando você perde o emprego, você fica feliz? Quando o patrão não entrega o 13º, você fica feliz? E ele fala assim, então esse ano não vai ter 13º, porque a empresa está passando por um momento difícil. E aí? Você fica feliz? Mas você cantou aqui. Não cantou? A atitude daquela mulher acaba se destacando em meio a uma crescente hostilidade. Os homens de Deus naqueles dias estavam fazendo o quê naqueles dias? Estavam planejando uma maneira de prender Jesus. Estavam tramando alguma forma de se aproximar dele, prendê-lo e levá-lo à cruz. Sentimentos tão ambíguos acontecendo no mesmo momento. Alguns odiando Jesus e outros amando ao ponto de entregar o seu melhor por ele. Enquanto o Sinédrio conspirava para matar Jesus, Judas se preparava para traí-lo, uma mulher realiza um ato de amor extravagante, que vai ecoar por toda a história. Esse episódio serve como um poderoso lembrete, que mesmo nas horas mais sombrias, uma atitude de amor serve como bálsamo para o nosso coração. Quando a gente perde
uma pessoa amada. E a gente está lá no cemitério, para o nosso momento de despedida dessa pessoa. Quanto é importante a gente ter a presença dos nossos amigos perto de nós? Quem já perdeu um item querido aqui? Um ente querido. Você ficou sozinho? As pessoas estavam perto de você? Foi bom? A profundidade desse ato de Jesus, relatado aqui em Mateus, nos leva a pensar nos seus detalhes com atenção. Pensando aí no contexto histórico, teológico. O cenário que era Betânia, para Jesus era um lugar de refúgio, irmãos. Ele foi para lá antes de ser crucificado porque ele queria estar perto dos seus amigos. O texto diz assim: enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. E esse cenário para nós é muito significativo. Betânia era o lar dos amigos queridos de Jesus. Era o lugar onde ele encontrava refúgio e comunhão. Pensa comigo aqui. A Bíblia diz que ele estava na casa de Simão o leproso. É quase certo, irmãos, que esse homem já não era mais leproso. Que Jesus já tinha curado ele. Porque a lepra exigia um isolamento, lembra disso? Quem estava leproso ficava fora do acampamento. Se ele estava dentro da cidade, recebendo Jesus, num dia de festa, provavelmente já tinha sido curado. O mais provável é que ele tinha sido um dos muitos que receberam a cura através de Jesus. E esse banquete era para celebrar isso. A própria casa era um testemunho vivo do poder restaurador de Jesus. A gente percebe aqui também um ato de adoração extravagante. O texto diz que quando ele estava à mesa, uma mulher entra com um frasco de alabastro, contendo um perfume caríssimo e derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus. No meio da refeição, estava todo mundo ali celebrando, conversando, dando risada. Aquela mulher se levanta, pega um vaso com um perfume caríssimo e derrama sobre Jesus. Só para a gente ter conhecimento aqui do que era isso, esse vaso era um recipiente de pedra e era caro. E ele era usado frequentemente para armazenar perfumes preciosos, por causa da sua porosidade mínima, que preservava a qualidade do perfume. Então não era só o perfume que era caro, o recipiente também era. O conteúdo era um unguento de grande valor. E João revela que era nardo puro, uma essência importada do Himalaia. O valor, segundo a estimativa dos discípulos, era de mais de 300 denários, o equivalente a quase um ano de salário de um trabalhador. Se a gente pensar que esse salário era um salário mínimo, nós estamos falando em 18 mil num perfume. Certo? Aí a gente pensa, dava para colocar lá para comprar o prédio da igreja. Né? Esse perfume aí não dava, Pedro? Pedro falou, vamos orar pelo prédio da igreja, irmãos, hoje. O 18 mil dava para dar uma adiantada, não dava? Umas parcelas. Era isso que Jesus queria? Esse não era um gesto comum. Era um sacrifício financeiro muito grande. O ato de derramar esse perfume sobre a cabeça de Jesus é um gesto de honra suprema. No Antigo Testamento, reis e sacerdotes eram ungidos na cabeça como sinal de consagração. Embora essa mulher talvez não compreendesse a totalidade do seu ato, profeticamente, ela estava reconhecendo Jesus como rei e sumo sacerdote ungido de Deus. Muitas vezes nós fazemos coisas que a gente não consegue dimensionar. Às vezes você para no farol e fala uma palavra de Deus para uma pessoa que está lá no farol, você não sabe, nunca mais vê ela. Talvez daqui 20 anos você esteja num lugar e essa pessoa esteja lá e ela deu testemunho.
Alguém, um dia, falou de Jesus para mim. Menos de 1 minuto, mas fez toda a diferença. E talvez você nem lembre que foi você. Principalmente se você tiver o hábito de fazer isso. A reação dos discípulos foi de indignação. O texto diz assim: ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Hoje, a gente olhando e lendo isso, a gente fala, poxa, que discípulos mais insensíveis, né? Estavam caminhando com Jesus e não aprenderam nada. Só que, irmãos, a reação deles é natural, é humana. Se o Sandro pega um vidro de 18 ml de perfume e joga em mim, aquece, abate nele. Tá ficando maluco, menino? Hã? Pensou? A Nalva jogar um vidro de perfume de 18 mil em mim? Já eu separa dela. Com tanta conta para pagar, menina, você vai fazer uma besteira dessa. Foi a mesma reação que eles tiveram. Algo natural. Onde aquela mulher viu uma oportunidade, eles viram desperdício. A lógica daqueles homens, daqueles discípulos, era puramente humana. O argumento de vender o perfume para ajudar os pobres soa como algo piedoso, sim ou não? Eles querem usar esse dinheiro para ajudar os pobres. Mas eles falharam em discernir o momento espiritual. E Jesus tinha dito para eles, ainda esses dias eu vou ser crucificado. Não era algo que eles não conheciam. O Evangelho de João nos revela que Judas Iscariotes foi a pessoa que instigou essa crítica. Não por preocupação genuína com os pobres, mas porque ele era ladrão. E queria pegar o dinheiro para ele. No entanto, o que Jesus faz aqui? Ele generaliza a crítica aos discípulos, mostrando que mesmo aqueles com intenções melhores pode cair na armadilha de avaliar a adoração a Deus com uma mentalidade humana. Mesmo não estando pecando, a gente pode agir contrário àquilo que é a vontade de Deus. Ontem nós tivemos uma multiplicação de célula. Foi bonito, não foi, irmãos? Eu poderia ter dito para os líderes, olha, vamos aguardar o começo do ano. Aí já começa de uma vez. Eu estaria pecando com isso? Não. Mas foi melhor para eles multiplicar ontem? Foi. Já vão começar a trabalhar, irmãos. Não é depois das férias, é antes das férias. A maioria deles hoje está fazendo prova do ETEC. Viu? É por isso que eles não estão aqui. Você pode pensar, não, teve festa ontem, os bonitinhos não vêm para a igreja hoje. Né? Não. Eles estão fazendo prova para se preparar para o futuro deles. O que as pessoas acham de nós quando a gente entrega mensalmente o nosso dízimo? Você já passou por isso? A pessoa não é crente, chega para você. E aí, se agora que você virou crente, está entregando dízimo? Hã? Ficou besta agora, foi? Irmãos. Aquilo que a gente não compreende, a gente critica. Aquilo que não entra no nosso coração como algo que é bênção, a gente critica. O que é mais difícil? Entregar R$100 de um dízimo de 1.000? Ou entregar 1 milhão de um dízimo de 10 milhões? 10% é 10%, não é? Se nós recebemos 1.000, foi quem deu? O Senhor. Se nós recebemos 10 milhões, quem deu? O Senhor. O mundo entende isso? Às vezes, irmão, nem a igreja entende. Olha para mim aqui. Tem um monte de gente que não é dizimista na igreja. Não, dízimo é do Antigo Testamento. Tem nada a ver com isso.
Rafael fica toda semana falando aqui, mas não concordo com ele. Tá bom. Se você não concorda, é melhor você não fazer. Porque entregar dízimo é privilégio, irmãos. Não é obrigação. É reconhecer que Deus está cuidando de nós. O que eu tenho, tudo que eu tenho é teu. Não é o que vocês disseram no louvor? A resposta de Jesus é uma repreensão gentil aos seus discípulos. E Jesus sabia ser duro, sim ou não? Mas como é que ele fala aqui com eles? Por que vocês criticam essa mulher por ter feito algo bom para mim? Jesus defende a mulher e redefine a sua ação. Ela não fez nada de errado, ela fez algo muito bom. O que os discípulos chamaram de desperdício, Jesus chama de boa obra. Uma obra bela, nobre e excelente. Ele reconhece a pureza da motivação dela, que estava centrada na pessoa dele. Em quem essa mulher estava pensando naquele momento? Em Jesus. Como é difícil para nós, irmãos, nos dias que nós vivemos, nos concentrarmos em Jesus. Já aconteceu com você? Você está orando, está ali concentrado. Senhor, obrigado, Pai. Porque o Senhor cuida de mim. Nossa, mas esqueci o leite lá no fogo, preciso lá correr apagar. Aí você volta. Senhor, me perdoa porque eu saí daqui, mas eu quero, Senhor, eu quero construir uma aliança com o Senhor. Nossa, eu esqueci de pagar aluguel, rapaz. Último dia, Senhor, dá um minuto aí que eu vou ali e já volto. Acontece com vocês? Você está ali concentrado na oração, mas desconcentra numa rapidez. Aí você se sente arrependido, você volta lá e Jesus me perdoa. Já aconteceu com vocês? Essa declaração de Jesus não é de forma nenhuma um desprezo ao cuidado com os necessitados, que é um mandamento das Escrituras. Jesus está estabelecendo uma questão de prioridade e oportunidade. Nós perdemos oportunidades porque nós não temos prioridade. Já parou para pensar nisso? Nós estamos no momento das confraternizações das células. E se você não faz parte de uma, você está perdendo. Comida boa, irmãos. Ser pastor é bom que você pode ir em todas. Coisa linda. O que a gente ouve nessas células? Testemunhos daquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. Pessoas que colocaram como prioridade as coisas do reino. E é bom ouvir isso. Teve gente que falou lá na célula, na confraternização da célula, da importância que ela entendeu existir na nossa reunião de oração aqui de manhã. Eu assumi um compromisso com Deus de estar na reunião de oração. Porque eu entendi que é importante. Mas eu entendi para mim, eu não cobrei isso do meu marido. E quando nós estávamos indo para casa, ele veio falar comigo. Olha, a partir da semana que vem, eu faço questão de estar nessa reunião de oração. Se você não quiser, não tem problema. Mas eu preciso estar, porque Deus falou comigo. Como é que Deus age, irmãos? Deus age no coração do casal. Deus trabalha os seus valores quando a gente permite no coração da família. Por isso que nós cremos, e ela está lá na nossa visão, uma igreja família. E se a nossa família ainda não está aqui, creia, Deus vai trazer. Amém? O cuidado com os pobres é um ministério contínuo para a igreja em todas as eras. A igreja precisa cuidar do necessitado, do órfão e da viúva. Mas a oportunidade de honrar o Filho de Deus foi algo único. Só ela experimentou. A mulher discerniu o Kairos, o tempo oportuno de Deus, enquanto os discípulos estavam presos ao Cronos, o tempo sequencial comum. O relógio humano. Eles olharam para aquilo que era humano, e ela conseguiu enxergar o espiritual.
Aqui o Senhor atribui o significado profético ainda mais profundo ao gesto dela. Quer ela tivesse plena consciência disso ou não, o seu ato foi uma unção para o sepultamento de Jesus. Entre os judeus, isso é algo precioso, é algo que eles valorizam. A preparação adequada do corpo para o enterro. Era um ato final de amor e respeito. E essa unção antecipou a preparação para a morte iminente de Jesus. Percebam, mesmo Jesus falando claramente com eles, com todas as letras, eles não entenderam. É bom ir na célula, irmãos, que a gente traz algumas coisas para o culto. Ontem a Jéssica falou assim, eu falei com todas as letras. Eu dei só uma missão para ele, que era ir fazer isso. E ele esqueceu. Mas ela está errada, irmãos, que ela deu 2 missões. E o homem só consegue fazer uma. Vocês concordam comigo, homens? Hã? Óleo, leite. Já aconteceu com vocês? Só uma missão, óleo e leite. Nós olhamos. Mas ela não falou que tinha que virar o botão, né? Aí derramou. Não foi culpa nossa. Já era 2 funções. Enquanto os discípulos ainda resistiam à ideia da sua morte, essa mulher, em seu amor devocional, participou daquilo que era importante para Jesus. Ele se sentiu amado, ele se sentiu precioso ali. Quando nós vamos num velório, voltando lá para o velório, quem morreu não sabe nem o que está acontecendo mais, irmãos. A gente vai por causa de quem está vivo. Nós estamos lá por causa de quem está vivo. Está com o coração oprimido, triste. E saber que tem amigos vai ajudar. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e dela se lembrarão. Essa é uma das promessas mais notáveis feitas por Jesus. Ele transforma imortal esse ato dela, ligando isso, essa atitude dela, à pregação do Evangelho. Onde esse Evangelho for pregado, vão se lembrar dessa mulher. A atitude dela exemplifica a resposta que o Evangelho deve produzir em um coração redimido. Um amor sacrificial e extravagante por Jesus, que reconhece o seu valor infinito e a sua obra lá na cruz. Algumas lições que a gente pode tirar desse texto. Primeiro, a natureza da verdadeira adoração. A adoração que agrada a Deus não é medida por sua utilidade prática, mas pela devoção do coração. Jesus não estava preocupado em ficar cheiroso, irmãos. Viu? Jesus queria morrer, mas queria morrer cheiroso, pastor. Nada disso. Ele queria ver o amor que as pessoas tinham por ele. Deus não vê como o homem vê, ele vê o quê? O nosso coração. Jesus viu naquele momento o coração daquela mulher. Só que é o seguinte, Jesus já sabia que ela amava. Maria era amiga de Jesus. Na casa de Maria, Jesus se sentia acolhido. Lá tinha o seu amigo Lázaro. Lá tinha Marta, a teimosa. Né? A Madá é. Madá, vamos mudar seu nome para Marta então, tá? A gente aprende que adorar é custoso. Ela deu o que tinha de mais valioso. A nossa adoração deve custar algo para nós. Servir a Jesus está te custando alguma coisa? Ah, não, eu venho para cá, é uma bênção. Os irmãos pagam as coisas na cantina para mim. É só alegria, pastor, eu só recebo só. Eu venho no G100 e o pessoal faz marmita para eu levar. Eu já trago logo um pote para levar um pouco do que vai sobrar. Né, Fábio?
O cara vai para a confraternização com marmita, irmãos. Vazia. A adoração precisa ser focada em Jesus. Todo o seu gesto foi direcionado para Jesus. Ela não olhou para as pessoas, ela não se preocupou com a festa, ela não se preocupou com nada. Jesus está aqui, eu vou gastar o meu tempo, a minha adoração e a minha honra com Ele. Nossa adoração não é sobre nós, sobre as nossas emoções, sobre o que a gente recebe, mas sobre quem Ele é e o que Ele fez. Aí eu vou para a igreja hoje porque eu recebi uma bênção tão grande, eu preciso ir para a igreja. Quando você não recebe, você precisa vir também. Aí eu vou para a igreja hoje porque Jesus me curou. Se você estiver doente, tem que vir também. A promessa não é só para quando as coisas estiverem bem. É para todos os momentos. A adoração precisa ser, muitas vezes, ela é incompreendida. Os próprios discípulos criticaram a mulher. E a gente não precisa se surpreender quando a nossa devoção for mal interpretada também. Ou criticada, como exagerada, ou impraticável por outros. Até mesmo dentro da igreja. Tem vezes que a gente vai fazer as coisas com o coração abençoador e vai receber crítica. E você e eu precisamos reconhecer quando a gente faz isso. Ontem eu falei para minha mulher, nós vamos em 10 confraternização. Você vai levar coisa nas 10 confraternização? Vou. Como um homem que manda na minha casa, o que eu falei? Tá bom. Errar é do homem. Certo? Reconhecer os erros e mudar a atitude é filho de Deus. Deus não espera que a gente não erre mais, mas Ele espera que a gente reconheça, que a gente mude de atitude. Existe também um perigo de um pragmatismo religioso. O que seria isso? Os discípulos agiam sob uma lógica fria e calculista. Estavam olhando para a situação e vendo tudo de uma forma humana. Eles avaliaram um ato de amor espiritual como uma planilha financeira. O que eu posso fazer com isso? E esse é um alerta para nós hoje. Sabe, irmãos, nós estamos sonhando com a compra do prédio. Estamos tentando juntar dinheiro para comprar o prédio. Mas quando fala assim, olha, está faltando uma cesta básica, vamos comprar, vamos dar um jeito. Ó, precisa socorrer um irmão aqui, vamos dar um jeito. Nós não podemos permitir que os nossos sonhos, nossos planos, impeçam que a gente seja generoso. O Rafa tem falado aqui semana após semana, quando ele vai ministrar sobre dízimo e oferta, sobre generosidade. Vocês perceberam isso? Nós não queremos enxertar no coração de vocês um peso de cobrança. Nós queremos que vocês sejam felizes por fazer tudo o que fizerem. Ficou claro isso para vocês? Eu acho que o Rafa não tem mais texto, pastor. Acabou os textos. Não, é que nós precisamos nos voltar e levar o coração de vocês a entender que o reino de Deus é feito de generosidade. Não dá para avaliar as coisas somente pelo lado da razão. Nós temos que ter sensibilidade e ouvir a voz do Espírito Santo. Viu, irmãos? Quantas vezes você tem dito não para o Espírito Santo? O texto também nos leva para uma centralidade do Evangelho. Jesus conecta o ato dessa mulher diretamente ao seu sepultamento e a pregação do Evangelho. Isso lembra a gente que toda a nossa vida cristã, todo o nosso serviço, toda a nossa adoração precisa estar fundamentada onde? Na obra da cruz. Nós estamos aqui hoje por quê? Por quê? Porque Jesus deu a sua vida por amor de nós. Nós vamos ter um curso de batismo semana que vem, por quê? Porque nós precisamos compreender
Que nós vamos declarar para o mundo que nós pertencemos a Jesus. E no outro domingo nós vamos ter batismo por quê? Porque é um mandamento da Bíblia. A palavra ensina que a gente precisa ter essa reverência com o reino de Deus. Sem a morte e ressurreição de Jesus, os nossos atos de devoção iam ser vazios. A gente ia entregar para quem? E também nos leva a um discernimento espiritual. Essa mulher demonstrou uma sensibilidade espiritual que faltou para os outros 12. Ela estava entre os 12 discípulos de Jesus? Não. Ela caminhou com Jesus? Não. Da forma que eles caminharam, não. Jesus trouxe aqueles 12 para perto dele. Essa mulher foi uma lição para esses caras. Vocês sabiam disso? Eu imagino o seguinte, depois que acabou a festa, Jesus falou, vem cá. Vocês entenderam o que aconteceu? Vocês perceberam o que vocês fizeram? Vocês criticaram algo que eu amei. Vocês se posicionaram em relação a algo que eu achei precioso. Vocês precisam mudar a forma de vocês agirem. Vocês precisam mudar os seus pensamentos. Vocês precisam deixar de ser razão e passar a ser Espírito Santo. Quando a gente vem para a igreja, irmãos, nós somos razão. A gente olha tudo com os olhos humanos. Mas a Bíblia diz que nós somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Existe novidade de vida em você? Ela percebe a gravidade do momento e a preciosidade da pessoa de Cristo, de uma forma que eles não compreendiam. Lá na nossa casa, vai ter momentos que nós vamos ter a percepção das coisas de Deus. E vai ter momentos que outro vai ter. E nós precisamos estar abertos. Quem é discipulado aqui? Levanta a mão aí. Quem faz discipulado? Você precisa ir para o seu discipulado. Não vou mais, pastor. Vou parar com esse negócio então. Você precisa ir para o seu discipulado, pronto para ser repreendido. Você sabia disso? Quem faz, os homens que fazem discipulado comigo, levanta a mão aí. Eu puxo a orelha de vocês? Hã? Você é um homem melhor? Glória a Deus, é isso. Não existe crescimento sem dor, irmãos. Quem é pai aqui sabe disso. Quando a criança começa a sentir a dor do crescimento, a gente fica desesperado. Aí vai no médico e fala, não, é normal, é assim mesmo. Os ossos estão crescendo. O bichinho está espichando. Né? O crescimento espiritual é da mesma maneira. Nós só vamos crescer se alguém puxar a nossa orelha. Nós só vamos avançar se alguém mostrar para nós o que a gente está fazendo errado. Porque a maioria de nós já não é mais criança. A gente acha que sabe o que está fazendo. A gente sabe das coisas. É ou não é? Eu tenho experiência de vida. Você precisa de experiência com Cristo. Viu? O que Paulo falou? Eu considero todo o meu conhecimento como lixo. Como esterco. Se nós não estivermos abertos à correção de Deus, a gente não vai avançar, irmãos. Se eu perguntar aqui, quem quer batismo com o Espírito Santo? Quem quer? Levanta a mão. Vou perguntar de novo, vai. Quem quer batismo com o Espírito Santo? Levanta a mão. Como é que vai acontecer isso? Ah, pastor, vai acontecer assim, quando Deus quiser. Não, Deus quer. O que está faltando não é em Deus, é em nós. Nós precisamos ajustar as coisas. Enquanto nós não formos um vaso preparado, quando a Bíblia fala de vaso digno e vaso indigno, você sabe o que quer dizer isso aí, não?
Alguém sabe? O que é o vaso indigno? Vocês sabem? É o vaso que usava para fazer cocô, irmãos. É sobre nós. Nós somos vasos de honra ou vasos de desonra? O que habita em nós? Coisas boas ou coisas ruins? O que Deus espera de mim e de você? Que atitudes Deus espera de nós? Nós precisamos pedir a Deus para que através do Espírito Santo Ele nos dê discernimento, para reconhecer as oportunidades que Ele tem colocado na nossa vida. E a gente muitas vezes perde. Ele coloca diante de nós para que a gente possa honrá-lo, antes que essas oportunidades passem e a gente perca. E que não venhamos a perdê-las por não ouvir a voz do Espírito Santo. Esse acontecido em Betânia é um oásis, é uma oportunidade única de adoração pura e também é um deserto de incredulidade e de traição. Não muito depois desses dias, Judas vai lá e traz Jesus. O que os homens de Deus daqueles dias queriam, aconteceu. Jesus foi para a cruz. E depois foi para o céu. E aqueles que têm más intenções foram para onde, irmãos? O perfume que encheu a casa de Simão contrastava fortemente com o mau cheiro do pecado que levaria Cristo à cruz. O vaso quebrado é um símbolo poderoso do coração quebrantado e contrito, que o Deus não despreza. A memória dessa mulher perdura não por causa do seu nome ou status, mas por causa daquilo que ela fez. Nós vamos ser lembrados não por causa do carro que a gente tinha, não por causa do dinheiro que a gente tinha, mas por causa das coisas que nós fizemos em favor de outros. Ontem veio uma mulher que estava na confraternização e falou assim: eu queria agradecer vocês, que vocês foram no velório da minha mãe. Ela vai se lembrar disso. As coisas que nós fazemos marcam a vida das pessoas. Aquilo que nós possuímos, que nós conquistamos, vai ficar tudo aqui, irmãos. Viu? O seu iPhone 17 vai ficar aqui. Se é que você já tem um. O seu carrão novo vai ficar aqui. A sua casa, que era... o meu sonho era ter uma casa. Vai ficar aqui. O que nós vamos levar? Para o céu. O Vini não está aqui hoje, né? Está fazendo prova, né? Ele falou para mim assim, todo envergonhado, triste, irmãos. Sabe o que é, pastor? Eu falei de Jesus para meus amigos lá na escola e só 5 vão se batizar. Eu também ri, irmãos. Mas sabe por que ele falou só 5? Porque existe sede e fome no coração dele. Ele está olhando para aquela quantidade de alunos, poxa, eu podia ter alcançado mais. Eu podia ser mais efetivo. Nós precisamos ter esse tipo de pensamento no nosso coração. Estamos oferecendo a Cristo o que sobra das nossas vidas ou estamos quebrando o nosso vaso de alabastro? Derramando a Ele o nosso melhor, o nosso bem mais precioso. Você está fazendo preocupado ou despreocupado com a opinião dos outros? Cuidado. A atitude certa com a motivação errada gera nada. A Bíblia diz que aquele galardão que nós recebemos aqui na terra não é revertido no céu. Toda vez que você faz algo e a pessoa fica grata a você, não gera galardão no céu. Já parou para pensar nisso? Se a gente fosse espiritual, a gente ia falar, tomara que a pessoa não reconheça. Né?
Tomara que ela não agradeça, porque vai gerar galardão lá no céu. Se ela agradecer aqui, eu só vou ficar feliz, não vai acontecer nada. É o que a gente quer? Não. Se a gente faz algo e a pessoa não tem gratidão, não quero nem ver a cara dessa pessoa mais. Vou sentar do outro lado da igreja. Ela senta lá, você está aqui. Porque eu não quero nem ver a cara dela. Porque ela não teve gratidão nenhuma por tudo que eu fiz para ela. Ela devia falar, ainda bem que ela não teve, né? Olha, tem um galardão grandão lá para mim. Deus está preparando lá um lugar especial. A minha casa vai ter 4 quartos. Não vou nem usar, mas vai ter. Porque eu estou semeando no reino e Deus vai me dar. Jesus é o nosso bem mais precioso. Ele é o nosso melhor. E nós precisamos nos aproximar dele sem reservas. Entregando tudo realmente na presença dele. Que o nosso coração, como aquele vaso, seja quebrado diante do Senhor. E que o perfume de uma vida de adoração sincera suba para o altar do Senhor, como aroma suave, para a glória do seu nome. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, diz a palavra de Deus. Nós estamos aqui para a glória do Senhor. O que nós conquistamos é para a glória do Senhor. O que nós fazemos é para a glória do Senhor. Se nós queremos experimentar o melhor de Deus, nós precisamos integrar o quê? O nosso melhor. Amém, queridos? Você pode ficar de pé no seu lugar? Jesus, e só Ele, somente Ele, é digno de tudo que você possa entregar. A pergunta hoje aqui para nosso coração é, depois de ouvir essa palavra, você pode prostrar o seu coração em adoração a Jesus? Então eu queria te desafiar a dobrar os seus joelhos. Pensar o que é o teu bem mais precioso. Qual é o teu Isaac? Você dizer, Senhor, é teu, eu entrego nas tuas mãos. Para mim, Jesus, o bem mais precioso, aquilo que tem mais valor para mim, é isso. E eu quero colocar na tua presença nessa manhã. Eu quero entregar, Senhor, a minha vida no teu altar. Vai falando com Ele. Para cada um de nós, o bem precioso é diferente. E Deus está trazendo no seu coração qual é o seu maior bem. Diz para Ele, Senhor, eu coloco na tua presença. Eu sei que o Senhor é poderoso para me surpreender em tudo aquilo que o Senhor realiza. Eu quero entregar, Jesus, nas tuas mãos. Teu bem precioso é o teu casamento? É o teu filho que está fora da igreja? É o teu marido que não quer vir para a igreja? É a tua esposa que não te acompanha? O teu bem mais precioso é o teu trabalho? O teu bem mais precioso é a tua casa? Se o teu marido não está aqui ainda hoje, consagra ele no altar do Senhor. Fala, Senhor, eu consagro a vida do meu esposo, da minha esposa, do meu filho no teu altar, Pai. Eu não posso atrair a tua presença, mas o Senhor pode. Eu quero crer, Jesus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nada escapa aos teus olhos. Que o Senhor está vendo, Jesus, um momento de sofrimento que o meu irmão está vivendo.
a situação que ele está enfrentando, seja na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, o Senhor continua sendo Deus de milagres. Coloca no altar do Senhor. Diz para Ele: Senhor, eu quero fazer a minha parte, para que a bênção do Senhor possa me alcançar, para que o teu natural, que é o meu sobrenatural, possa me alcançar. Porque uma vida de milagre, Jesus, é algo natural para o Senhor. Para mim ainda é um anelo do meu coração. Visita, Pai. Visita o meu ente querido lá onde ele estiver. Lá na sua casa, lá na sua cama. Toca o coração dele, Jesus. Assim como o Senhor fez com Saulo, que depois passou a ser chamado de Paulo. Alguém que tinha aversão pelo Evangelho, mas que se tornou um dos grandes apóstolos de Jesus. Aquele que escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento. Alguém que deu a sua vida por amor do Evangelho. Que seja assim também, Deus, na vida do meu irmão. Que seja assim também, Jesus, na vida do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, do meu pai. Coloca vidas no altar agora. Fala: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu consagro Jesus no teu altar. Aquilo que é o maior valor para mim, Deus. O bem mais precioso que eu tenho e que eu quero ver rendido no teu altar. A palavra afirma que onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome, ali ele se faz presente. E nós cremos que o Senhor tem algo novo, algo poderoso para realizar nas nossas vidas nesses dias. Vai ficando de pé no seu lugar. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, muito mais pra mim. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. E
deixa quem quiser falar. Não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, não importa. Eu quebraria o vaso outra vez. E deixa quem quiser falar. Não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Sim, Jesus, não importa o preço, nós compreendemos que tudo é teu, Senhor. Nós fomos criados para louvor da tua glória, chamados para uma adoração, mas não uma adoração qualquer. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade, com o coração rendido, Jesus, disposto a te obedecer, para vivermos as promessas do Senhor, anunciadas na tua palavra, Deus, na nossa vida, todos os dias. Nós queremos dias de paz e não de mal, para que possamos alcançar o fim que desejamos. O que o Senhor tem preparado para nós é o melhor dessa terra, e nós recebemos e tomamos posse agora, no precioso nome de Jesus. Amém? Você pode sentar um segundo no seu lugar? Nós queríamos identificar quem nos visita hoje pela primeira vez. Você pode fazer um sinalzinho com a mão assim? Só para a gente saber quem nos visita hoje? Amém. Alegria, né, dona Cida? O sorriso está de orelha a orelha lá. Nós temos um presente reservado para você lá no final, viu? O Renan e a Rafaela, aquele casal bonito ali agora. O Magrão. O nosso Magrão agora é o Renan. Chega lá, filho. O caminho não é longo, agora o caminho é curto. E nós queremos orar pela sua vida, abençoando, clamando as misericórdias do Senhor. Amém? Você pode estender as suas mãos, fechar os seus olhos. Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor enviou a este lugar, Pai, pessoas sedentas da tua presença. Que o Senhor possa derramar sobre a vida delas da tua unção, da tua graça, do teu poder, da tua autoridade. Que ela saia deste lugar, Jesus, repleta do alimento espiritual. Não permita, Jesus, que seja apenas mais um culto, mas que seja o culto. A reunião que vai fazer a diferença na vida dela, Pai. Que ela possa sentir o amor do Senhor sobre a sua vida e também o amor dessa igreja, Pai. Porque ela é preciosa para nós, Deus. Ela é resposta de oração. E nós cremos que o Senhor vai abençoá-la em todas as áreas da sua vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode aplaudir o Senhor aí? Irmãos, a pastora pediu para ele lembrar aqui, na verdade, reforçar. No dia 14 nós não teremos culto aqui, vai ser a nossa confraternização. E nós precisamos fechar as inscrições para a gente organizar o evento, tá? Então, se você ainda não fez a sua inscrição e você quer estar com a gente lá no dia 14, eu preciso que você procure o Rafael. Ele vai estar ali atento, ela está bem atento, né, Rafa? Para fazer a sua inscrição, para a gente poder começar a comprar as coisas para o evento, ok? Posso contar com a ajuda de vocês? Então fica de pé, para a gente encerrar juntos aqui. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, a cuidado, a provisão do Senhor se faça no coração deles, Jesus. Leva-os em segurança para uma semana de paz, alegria e muitas vitórias, no nome poderoso de Jesus.
Nós nos alegramos, Senhor, por saber que o Senhor cuida de nós. A tua boa mão tem nos guardado, livrado e protegido. E será assim, Deus, até a volta do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor aí?